Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o curso do Sereste Regional Osasco, que é disponível para todos os profissionais do SUS e outros interessados. Eu vou dividir essa apresentação aqui em 3 partes e vou dar instruções sobre como você, que é o aluno, o aprendiz, pode utilizar essa ferramenta para aprender tudo sobre a classificação internacional de funcionalidade e sobre a avaliação biopsicossocial. Primeiro ponto, primeiro passo é você abrir uma guia como essa e escrever CIF para o SUS.blogspot.com. De onde vem essa experiência? O Sereste Regional Osasco já dá treinamentos sobre a CIF, sobre a avaliação biopsicossocial e aplicação da CIF, desde 2016. Sempre foram cursos presenciais, tanto no próprio Sereste, como também no Cefor, com turmas que variavam de 20 até 100 pessoas, e a partir de 2023, nós começamos também a fazer esse mesmo treinamento online. Online, ao vivo, dividido em alguns módulos, e produzimos, então, esse curso, que é um curso que permanece gravado, que você pode fazer no seu tempo. Ele fica disponível todos os dias, 24 horas por dia, e é um conteúdo que você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, agora, o curso está totalmente disponível para todos aqueles que atuam no SUS, para todos aqueles que querem aprender sobre avaliação biopsicossocial e aplicação da CIF. É importante lembrar que sempre, novos e novos instrumentos aparecem, e são instrumentos de avaliação biopsicossocial. Alguns são genéricos, outros são específicos, mas eles sempre vão aparecer. Você, que é profissional, você não deve se concentrar em aprender a usar instrumentos. Você deve se concentrar em compreender e aprender a usar a CIF, codificar com a CIF. Se você entende a CIF, você vai conseguir aplicar qualquer instrumento que seja derivado dela. Mais uma vez, eu digo que eu vou dividir esse meu conteúdo em 3 etapas, e a intenção é apresentar para vocês como que você pode aprender tudo sobre a CIF aqui nesse site, cifparosus.blogspot.com. O primeiro passo é você simplesmente clicar no número 1, que está aqui, ó, CIF do Brasil, versão 2003. Você pode observar que, na verdade, esse curso é dividido em 10 itens, sendo que o último item é uma prova final. Aqui, CIF do Brasil, versão 2003, você, ao clicar, você vai abrir a versão original da CIF. O que é a versão original? A primeira versão brasileira do Centro Colaborador, e esse livro físico está disponível na editora USP, e ele sofre adaptações, atualizações de tempos em tempos. Essa versão que está aqui é a primeira versão. Então, com o passar do tempo, novos códigos, novas categorias, melhor dizendo, são inseridas, alguns títulos podem ser alterados. Então, se você precisa usar a CIF na codificação de seus laudos, pareceres, relatórios, é interessante que você use a versão mais atualizada, que você pode adquirir na editora USP, na livraria USP, que fica na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Claro, você também pode encontrar esse livro em outras livrarias, mas principalmente na livraria USP, porque a editora é a editora USP. Entretanto, para que você estude esse livro, para que você aprenda, você pode usar essa versão original, porque o conteúdo que você vai estudar nesse livro não é um conteúdo mutável, não é um conteúdo que muda a partir das atualizações da CIF.
Porque as atualizações se referem às categorias, e o que nós vamos estudar aqui é a teoria, o início e o final do livro. Então, independente de qual seja a sua versão, se é a primeira ou se é a mais recente, o conteúdo é o mesmo. O que você vai estudar exatamente? Nós temos aqui uma orientação. O primeiro passo para você é ler o livro. Então, faça a leitura até a página 64. Essa aqui é a primeira orientação. O que nós temos até a página 64? Basicamente, nós temos o histórico, os objetivos da CIF, as propriedades, a visão geral dos componentes, o modelo de funcionalidade e incapacidade, os usos da CIF, e então começam as categorias, né? As divisões em primeiro nível, segundo nível, tá? Até o final. Essa parte aqui, a partir da página 61, 63, você começa a ter a parte detalhada do uso próprio mesmo, das categorias em detalhe. Eu vou até lá, vou abrir aqui a página 64. Aqui começam as categorias propriamente ditas. Então, aqui já é a parte de uso da CIF, não é para ler a partir daqui, nesse momento inicial. Você vai ler até antes disso. E vai também lá no final do livro para ler os anexos do livro. Quais anexos você tem que ler? Você não tem que ler todos os anexos, né? A ideia... Vamos compartilhar aqui, Agora sim, eu estou na página correta. Aqui, a partir daqui, desse capítulo 1, nós temos, então, a CIF, a parte onde você tem o uso para codificação. Não é para ler isso de início, tá? É para ler até antes disso. Tá? Então, aqui já é a página 64, que é o capítulo 1. Você não precisa ler isso no começo dos seus estudos sobre a CIF. Depois de ler até antes disso, né? Você vai ao final do livro para ler os anexos 1 e 2. Os anexos 1 e 2, lá no final do livro, tá? Lá no final do livro tem o anexo 1 e o anexo 2, também a leitura para você que inicia os seus estudos sobre a CIF, tá? Questões taxonômicas e terminológicas, isso é muito importante, para que você entenda o que é funcionalidade e incapacidade, o que é deficiência, o que é desempenho e capacidade, o que são fatores ambientais, toda a linguagem da CIF. Então, a gente tem o anexo 1 explicando sobre tudo isso, e o anexo 2 explicando sobre o sistema de codificação. Então, muita atenção. O primeiro passo aqui é totalmente seu, né? Olha aí, Guia para a Codificação pela CIF, esse é o anexo 2. O primeiro passo é totalmente seu, você vai fazer o download da CIF, ou se você preferir, você pode adquirir o livro, né? E você vai ler o início do livro, e lá no final do livro, os anexos 1 e 2. Bom, a CIF é frequentemente atualizada. Então, nós temos aqui a atualização dela, tá vendo? Veja as atualizações da CIF aqui. Então, nós temos as atualizações que são válidas até o ano de 2026. Então, se você assiste a essa gravação depois desse ano, pode ser que tenham novas atualizações. Mas esse artigo aqui traz todas as atualizações, ou seja, quais são as categorias que foram acrescentadas na CIF até esse período. Então, se você tem a versão original da CIF, que é essa que você vai estudar, e você também tem esse artigo com as atualizações, você já tem, então, a CIF na sua integralidade e pode usar para codificação. Estão aqui, os dois momentos, né, nos quais a CIF teve categorias acrescentadas ou com títulos alterados, tá? Então, aqui tem os dois quadros com essas atualizações, e você tem 3 quadros, na verdade. Você tem, então,
a CIF mais recente, lembrando, até o ano de 2026. Esse aí é o seu primeiro passo, tá? A leitura da própria CIF e também você pode conhecer as atualizações dela. Na sequência, tem materiais, né, que foram publicados pelo Sereste, né, alguns materiais publicados que são materiais de ensino, de educação sobre a CIF, também gosto de mostrar, são materiais que fazem parte, né, da história do Sereste com a CIF, tá? Então, óbvio que aqui é uma cartilha para orientação de trabalhadores. A CIF não se usa apenas na área de saúde do trabalhador, a CIF se usa na área clínica, na área epidemiológica, para todas as áreas, em tudo é possível usar a CIF. Na verdade, não existe nenhuma política que não precise da CIF, nenhuma política intersetorial. A CIF está em todas as coisas. Mas o nosso material é sempre voltado para a área de saúde do trabalhador, tá? Então, daí é uma cartilha produzida, também vale a pena a leitura, de modo geral, para quem começa a estudar a CIF, né, nós colocamos aqui como o item 2. Então, veja que no item 1 e no item 2, você tem leituras, você vai começar com leituras, né, os seus estudos sobre a CIF, você vai começar lendo. Bom, então a gente chega numa parte muito importante, que é a apostila completa do curso. Tá? A apostila completa do curso tem todo o conteúdo, entretanto, você não vai estudar esse conteúdo de uma vez só. Você vai fazer um estudo vagaroso, né, sobre a classificação internacional de funcionalidade, sobre avaliação biopsicossocial. Então, em um primeiro momento, a recomendação é que você também faça a leitura, só que apenas até a página 25, tá? Até essa página aqui, ó, 23, até a página 24, até a página 25, tá? Por quê? Porque depois, ó, vem os exercícios de fixação, as atividades de fixação. Então, você vai fazer a leitura até a página 25. Resumindo, então, essa primeira parte da minha apresentação aqui para vocês, esse estudo é um estudo que vai levar você ao conhecimento pleno sobre a classificação internacional de funcionalidade, sobre o que é a abordagem biopsicossocial, mas você precisa seguir o passo a passo. Primeiro passo, primeiro ponto é entrar neste site, cifparosus.blogspot.com. E aí a gente tem uma etapa inicial de leitura. E eu acrescentei aqui o tópico 3 para leitura. Então, primeiro, você vai fazer aqui o download da CIF para ler as primeiras páginas e depois o anexo 1 e 2. Se você preferir, faça a impressão. Eu prefiro, né, ler o impresso. Depois você vai para a nossa cartilha. Essa cartilha traz uma visão geral do uso da CIF na área de saúde do trabalhador. E depois você vai para a apostila completa do curso. Entretanto, no primeiro momento, você vai ler da página 1 até a página 25. E aqui a gente fecha esse início do curso que você vai fazer. Você vai ser um autodidata, né? Como é que você vai aprender aí com a ajuda desse conteúdo, que tem aí um passo a passo didático, uma construção do conhecimento, é totalmente possível aprender a utilizar a CIF com essa disponibilidade. Então, eu vou encerrar aqui a nossa primeira parte, e aí vou para a segunda parte para continuar explicando como que você completa esse curso da CIF para ter todo o aprendizado. Um abraço, então, e vamos para a parte 2.